They used to call me beautiful before they made me this. Broken temples, shattered trust. Now I'm what I am. No início de tudo, quando o mundo ainda era jovem e os deuses moldavam cada detalhe da existência, havia uma força que mantinha a vida em equilíbrio. Seu nome era Deméter, a responsável por fazer a terra florescer, por alimentar humanos e garantir que o ciclo da vida nunca parasse. Onde ela passava, sementes brotavam e campos se enchiam de cor. Mas acima de tudo, havia algo que tornava sua existência ainda mais intensa. Sua filha, Perséfone. Jovem, leve e cheia de vida, Perséfone era a própria representação da primavera. Juntas, elas não eram apenas mãe e filha, eram o coração pulsante da natureza. E enquanto caminhavam entre flores, rindo sob a luz do sol, nada parecia capaz de separar aquele vínculo. Mas havia algo que ninguém percebia, uma força observando em silêncio, esperando o momento perfeito para agir. Naquele dia, o campo estava mais bonito do que nunca. Perséfone caminhava sozinha entre flores que pareciam se abrir à sua passagem, encantada com cada detalhe ao seu redor. O vento era suave, o céu limpo, mas então algo mudou. O ar ficou pesado, os pássaros desapareceram, o silêncio tomou conta do lugar de forma abrupta, e por um breve instante, o mundo pareceu prender a respiração. Perséfone hesitou. Algo não estava certo. Seus olhos percorreram o campo, agora estranhamente imóvel, até que o chão começou a tremer. Uma rachadura se abriu sob seus pés, rasgando a terra em um movimento violento. Das profundezas, surgiu uma carruagem envolta em sombras, guiada por Hades. Antes que pudesse correr, antes que pudesse gritar, ele a tomou e desapareceu com ela no abismo. E então, o silêncio voltou. Como se o mundo tivesse acabado de perder algo que jamais poderia ser substituído. Quando Deméter percebeu que Perséfone havia desaparecido, algo dentro dela se quebrou. No início, foi confusão. Depois, desespero. Ela começou a procurar por todos os cantos da terra, chamando pelo nome da filha, atravessando campos, florestas e cidades. Dias passaram, depois semanas, e ninguém tinha respostas. Disfarçada entre os mortais, Deméter caminhou entre humanos, perguntando, implorando, observando, mas ninguém ousava falar. Alguns sabiam, outros suspeitavam, mas todos tinham medo, porque o nome por trás daquele desaparecimento não era qualquer um, era Hades, e ninguém desafiava o Senhor do Submundo. Enquanto isso, a dor de Deméter começava a transformar o mundo. As colheitas pararam de crescer. O verde desapareceu lentamente. O que antes era vida, agora se tornava seco, vazio, como se a própria terra estivesse de luto. Mas enquanto o mundo acima definhava, abaixo da superfície, Perséfone despertava em um lugar completamente diferente de tudo o que já havia visto. O submundo não era apenas escuridão, era silêncio. Um silêncio profundo, pesado, interrompido apenas pelo eco distante de almas vagando. Rios sombrios cortavam aquele reino e sombras se moviam sem forma definida. No centro de tudo estava Hades. Ele não era um monstro irracional, mas também não era gentil. Ele governava com firmeza, com autoridade, e agora observava Perséfone não como uma prisioneira comum, mas como alguém destinada a estar ali. No início ela resistiu, rejeitou aquele lugar, rejeitou ele, mas o tempo começou a mudar as coisas, e é aqui que tudo começa a ficar ainda mais complexo. Enquanto isso, na superfície, o caos se espalhava. Humanos começavam a passar fome, animais desapareciam. O mundo, que antes era abundante, estava à beira do colapso, e isso não passou despercebido pelos deuses. No topo do Olimpo, pressões começaram a surgir. Algo precisava ser feito, porque se Deméter não voltasse a cumprir seu papel, a humanidade simplesmente deixaria de existir. Diante disso, Zeus foi forçado a agir. Mas a decisão não era simples. Hades era seu irmão. Desafiá-lo significava quebrar o equilíbrio entre os deuses. Ainda assim, não agir significava assistir o mundo morrer lentamente. E pela primeira vez, até Zeus hesitou. No submundo, Hades fez algo que mudaria tudo. Ele ofereceu a Perséfone um fruto, uma romã, simples à primeira vista, mas carregada de significado. Perséfone hesitou. Ela sabia que havia regras naquele lugar. Sabia que qualquer escolha ali poderia ter consequências. Mas o tempo no submundo era diferente, confuso e solitário.
E naquele momento, cercada por silêncio e distante de tudo o que conhecia, ela tomou uma decisão. Comeu algumas sementes. E foi nesse instante que seu destino mudou para sempre. Porque no submundo, nada é apenas um gesto simples. Quando finalmente o acordo foi proposto, já era tarde demais para um final completamente feliz. Zeus decretou que Perséfone poderia retornar, mas não para sempre. Por ter comido a romã, ela agora pertencia em parte ao submundo, e assim um equilíbrio foi criado. Parte do ano com sua mãe, parte do ano com Hades. Quando Perséfone retornava à superfície, algo extraordinário acontecia. Deméter sorria novamente, e com isso o mundo voltava à vida. Flores brotavam, árvores se enchiam de folhas, o ar ficava leve. Era a primavera, seguida pelo verão, um período de abundância, calor e vida. Mas então chegava o momento inevitável. Perséfone precisava voltar, e quando isso acontecia, a mudança era imediata. O sorriso de Deméter desaparecia, o mundo começava a desacelerar. As folhas caíam, o frio chegava, a vida recuava. Era o outono, seguido pelo inverno. Não como um simples fenômeno natural, mas como um reflexo direto da dor de uma mãe separada de sua filha. E assim, o ciclo se repetia, ano após ano. A história de amor, perda e reencontro que deu origem às estações do ano. Uma lembrança eterna de que até mesmo a natureza sente. E agora que você conhece essa história, talvez nunca mais olhe para as estações da mesma forma. Cada flor que nasce, cada folha que cai, carrega um significado muito mais profundo do que parece. Se essa jornada te prendeu até aqui, então ainda existem muitas outras esperando por você. Histórias esquecidas, mitos poderosos e narrativas que atravessaram séculos estão reunidas neste canal. Então, antes de sair, aproveite para se inscrever e continuar explorando esses mundos antigos, porque a próxima história pode ser ainda mais surpreendente do que essa.